que a resiliência ela está ligada ao nosso propósito, a um grande objetivo, a algo que a gente realmente quer. Você não vai lutar com todas as suas forças, você não vai se entregar, você não vai se dedicar se você não tiver algo te motivando por trás. Então, ou na necessidade, ou no propósito, você vai crescer e vai buscar soluções e vai buscar a maneira de chegar lá em cima do que te motiva. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Bassoft. Hoje recebemos aqui um cara que começou aos 30 anos de idade e aos 34 anos de idade entrou no ranking mundial de tênis. Seja muito bem-vindo, Paulo Camargo. Obrigado, Danilo. Obrigado a Bassoft pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. E é isso, aos 30 anos eu decido virar profissional, né? Não é uma coisa muito comum, né? Geralmente se decide virar profissional ali aos 13, 14 anos, né? E o meu foi um pouco mais tarde do que o habitual. Eu que sou um grande fã de esporte do Senna, primeira vez que eu escutei sua história, eu cheguei a comparar a sua história com a do Senna relacionada à determinação. Mas vamos contar isso para o público, como é que foi. Quem que é o Paulo? De onde o Paulo veio? Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo. São Paulo. Um grande sonhador, né? Como sempre fui muito conhecido, sempre fui um grande sonhador. É uma imaginação muito ampla. E decidi, através de uma visão aos 5 anos de idade, onde eu me via sendo ovacionado por milhares de pessoas e batendo palma e gritando meu nome de pé, e aquilo virou algo assim, virou um sonho que eu queria viver de qualquer jeito. E passei minha infância inteira lutando e lutando por me tornar um profissional no esporte e acabei não conseguindo. Então Deus te deu essa visão lá atrás, Lá atrás, aos 5 anos. 5 anos de Então, foi idade. algo que eu considero mesmo uma visão, algo vindo de Deus, porque simplesmente aquilo se tornou um alvo na minha vida, se tornou um caminho a ser seguido e algo a ser alcançado. Então, minha vida girou em torno dessa visão, até hoje gira em torno dessa visão. É E curioso, né? como que foi essa visão em detalhes, Paulo? O que que você recebeu lá? Aos 5 anos de idade, eu estava sentado no chão da cozinha com a minha avó, olhando para o céu. Enquanto minha avó fazia os bolinhos de chuva dela, que eu amava, eu era muito ligado à minha avó. E aí, eu olhando para o céu, algo me chama a atenção, um céu estrelado, eu levanto e de repente eu me vejo. Eu vi um adulto, que eu sabia que era eu, caminhando em direção a um centro de um estádio, de um campo, e eu não enxergava, assim, era tudo fosco, era à noite, e eu percebia que não tinha som, e era algo estranho, assim, sabe, sem som e tudo meio fosco. E aí eu vou caminhando, e a hora que eu chego no centro desse campo, explode, o som aparece, e aparece milhares de pessoas de pé gritando meu nome, e aquilo, assim, para uma criança virou algo surreal, assim, não, nossa, eu fiquei maravilhado com aquela cena, com aquele momento, porque naquela visão eu tive a sensação, eu consegui sentir o que era aquele momento, mas era um adulto e eu sabia que era eu, então eu falei, eu preciso ser um atleta profissional, preciso virar um atleta profissional. E aí eu fui seguir minha vida em todos os esportes que você imaginar no interior. E aí você começou a jogar tênis ali. Não, eu comecei aos 15 a jogar tênis. Você foi bem Eu depois, fui então, 10 futebol, anos. vôlei, basquete, eu fui pra tudo. E aí aos É 15, porque até então você não sabia onde você ia ser não ovacionado, de sabia, qual não esporte que era. sabia. Eu entendia, eu falava assim, um estádio, um campo, deve ser futebol. E eu Sim. tentei futebol, tentei tudo e nada deu certo, né? E aí aos 18 anos, aos 15 anos ali, depois de eu entender que nada dava certo, eu conheci o tênis, me apaixonei e falei, vai ser aqui que eu vou ser profissional. E aí eu comecei a treinar como amador, joguei pouquíssimos torneios e aí eu fui dos 15 aos 18. Aí você fez aula aos 15 Fiz anos, aula e fui tentando, começou a e com bater umas aquela coisa bolinhas de, ali. não, eu queria ser profissional. Primeiro dia de aula, eu quero ser profissional, vou ser profissional. Eu estava determinado a viver aquela visão. Foi algo assim que eu sabia, eu sentia que eu tinha que fazer aquilo, sabe? E com quantos anos você virou profissional, Paulo? Aos 30. Aos 30. O que que Do- aconteceu dos 18 até os 30? dos 15 aos É, 18, você veio jogou. um acidente de moto ali, violento, tirando racha, moleque. Tinha ganhado uma moto.
E aí sofri um acidente muito, muito terrível. Bati numa velocidade muito alta, numa descida. Eu bato num carro, voo por cima de dois postes de luz, Meu Deus, caio de Paulo. cabeça no chão, sem capacete, bati a fonte. Você pulou numa Eu ladeira? salto uma lombada e o carro vai por fora. E quando o carro me ultrapassa e entra na minha frente, ele freia. E a Nossa. hora que ele freia, eu tava no meio do salto da lombada. Era uma lombada grande, numa descida muito íngreme, muito embalado. Tava assim, muito, muito alta velocidade. E eu bato na traseira do. Pego o porta-mala do carro, pra você ter uma ideia. Eu não bati nem no para-choque, foi no porta-mala. E aí a moto deu aquela chicoteada e eu fui embora. Fui pro céu e passei por cima de dois postes de luz, Meu Deus, você segundo as literalmente. testemunhas, e caí Você voou. fincado no chão, fincado. Eu não caí rolando e me quebrando, eu caí fincado com a cabeça no chão, Mas estava de capacete. sem capacete. Meu Deus. A vida inteira eu me perguntei como que eu não fui, eu falei muitas vezes com a minha esposa, eu falei, eu Você tinha que rachou ter a ido, cabeça no meio. eu tinha que ter ido, como que eu não morri naquele acidente? Então eu entendi que Deus tinha algo especial aí para que eu realizasse, né? Com certeza, E meu. aí eu Você passei, voar à altura de dois postes, cair com a cabeça fincada no chão e nada acontecer. eu Só. passei momentos difíceis ali, viu, Danilo? Não foi fácil lidar com abandonar um sonho. E não é um abandonar porque quis, não tinha como continuar. Eu me machuquei muito, minha cabeça ficou muito machucada, acabei ficando daltônico, acabei tendo alguns problemas ali, e aí não consegui voltar. E aí passei praticamente 11 anos da minha vida sem pegar numa raquete. Eu fui um amador, mas eu tinha uma ideia que se eu tivesse continuado, para eu chegar aos 30 anos e virar um profissional perto dos 30, eu iria conseguir. Pós o acidente, você parou de jogar porque aconteceu alguma coisa que sua Machuquei muito, machucou muito. machuquei muito. Não conseguia Não movimentar conseguia mais. movimentar, eu perdi os movimentos do ombro, do braço, o antebraço, eu perdi tudo, eu bati muito forte as costas e a cabeça. Então a lesão foi muito séria e eu perdi os movimentos e não consegui continuar. E aí eu passei ali um ano tentando. Aí eu tinha conseguido patrocínio para bancar os custos, eu perdi tudo. E aí meus pais falaram, ó, não tem como continuar, estudar. Aí fui estudar e comecei com a vida que, que não tinha a ver, não tinha propósito na vida, sabe? A Sim, gente viveu uma vida sem propósito. sim. Eu acho que até é uma coisa que eu sempre falo muito em entrevistas, em podcast, que tem muitas pessoas que vivem vidas sem propósito. E a gente tem que entender, através da nossa história, o propósito está na nossa história. E a gente tem O que 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 a gente entender. veio fazer aqui, né? Exato, tá na nossa história. Você tem que olhar para trás, você tem que entender por que que você passou por tudo aquilo. Todo mundo tem uma grande história para contar. Toda a vida é baseada numa história. São traumas, são problemas, são acidentes, são perdas, né? Que acabam às vezes criando bloqueios e impedem a gente. E a gente acaba apagando o sonho, o propósito. Eu tô velho, tô isso, tô aquilo, cada um com seus motivos. E a gente tira aquele sonho que Deus plantou na vida da gente lá atrás. Todo mundo tem um, todo mundo queria ser alguma coisa e acabou indo por caminho diferente pela vida, pela dificuldade, pelo tempo, cada um com com seus, vamos falar assim, com suas barreiras, né? E aí eu entendi que através da nossa história a gente pode romper isso, a gente pode entender o nosso propósito. E a minha vida foi construída toda em cima dessa história. De um sonho que teve aos 5 anos, de uma visão acordado que teve aos 5 anos. Eu passei 11 anos da minha vida bebendo, tentei me matar várias vezes, tomei muitas vezes Esse remédio. acidente você estava bebendo, Paulo? Não, Não? eu ainda jogava para ser profissional. Entendi. Aí eu comecei a beber depois que eu saí do caminho. Entendi. Você só tava se divertindo ali, tirando racha mesmo. Tava voltando do clube, voltando de Era férias. racha com outra moto ou com o Com o carro? carro. Com o Com o carro. carro que eu bati. Nossa. Com o carro que eu bati. É, moto é bem perigoso. Eu ando de moto, eu já andei muitos anos de moto, caí duas vezes só na vida. Mas eu parei de andar ano passado. Meu irmão sofreu um acidente muito grave. Ele caiu numa moto bem grande. E assim, ele teve entre a vida e a morte. E ali, dali em diante, eu decidi nunca mais pilotar. Eu sinto saudades. Confesso que eu gosto de pegar uma estrada domingo e tomar um café no interior. Aqui em Itupeva tem café colonial, é bem gostoso. Mas moto é uma coisa bem perigosa. É. E na idade que eu tava, não É, tinha, não tinha uma consciência que eu tenho hoje, né? Uma importância ao quanto a gente tem que cuidar da vida da gente pela família,
por a gente, por nosso propósito, por tudo que a gente tem para realizar, né? E às vezes a gente tá num momento ali que a gente não entende a importância disso, né? Essa fase a gente não pensa direito, né? Não pensa direito, né? Só age no impulso. Eu entendi que a nossa vida ela é algo muito precioso. A gente pode abençoar tantas vidas com todas as dificuldades que a gente passou e que nos capacitam, que nos tornam especialistas, né? Uma pessoa que teve um abandono na infância, ela se torna capacitada a falar sobre isso com pessoas que não conseguiram lidar com a situação. Então, pessoas que desistiram de sonhos, eu me torno capacitado a conversar com elas sobre sonhos, a motivar a vida delas. Então, a nossa história pode abençoar tantas vidas se a gente entender que tudo que a gente passou são ferramentas que a gente pode usar na vida de outras pessoas, né, na vida do próximo. E que Deus às vezes nos usa como assim, uma super ferramenta dele para tudo aquilo que a gente construiu na nossa história, de bom e de ruim, né? O ruim é muito importante. No tênis, o ruim é onde a pessoa cresce. Quanto mais você perde, mais você entende o que precisa ser mudado. Quanto mais você ganha, mais você às vezes sai do caminho e se perde porque está dando tudo certo. Então, o grande crescimento muitas vezes vem na dor, né? Então, se a gente entender isso, o que a gente está passando hoje de dificuldade pode ser um grande aprendizado para amanhã a gente estar ajudando pessoas a sair da dificuldade. Sim. E Deus Então, também está te transformando no caminho, né? a gente acaba sendo parte do caminho de muitas vidas. Então, a minha Sim. história hoje motiva muitas vidas, né? Tem muitas mensagens que eu recebo. Pô, eu tava pensando em desistir, tava achando que não era para mim, que eu já tava velho. E aí eu escutei tua história, vi que você, depois dos 30 resolveu virar profissional e em 4 anos. Conta Pô, essa história. Então, você ficou em recuperação esse tempo todo, Paulo? É tipo dos 18 aos 30, mas você não. só quis parar mesmo Não, por. quando eu parei de jogar ali aos 19, eu parei de jogar aos 19, minha vida começou a desandar. Eu fui ladeira abaixo e entrei num buraco, comecei a beber, ganhei muito dinheiro, perdi tudo, bebi demais e fazia loucura, andava a 200 por hora, eu esperava que alguma coisa desse errado, mas sem eu não tinha coragem de fazer dar errado, então eu fazia loucuras para ver se acabava naturalmente, porque eu não queria mais viver uma vida que não pudesse ser aquela que foi dada para mim, aquela do meu sonho. E aí eu comecei a fazer, foram 11 anos ali difíceis sobrevivendo, esperando que alguma coisa ou alguém me tirasse daquele buraco. E eu acabei conseguindo entender nesse tempo, quando eu comecei a fazer cada vez mais loucura, comecei a tomar uma garrafa e meia de uísque com cartela inteira de remédio que eu pesquisava que não podia, morava sozinho, me afastei da família, tinha acesso à família, mas de maneira como muita gente faz, né? Às vezes a pessoa conversa normal com a família, mas está numa depressão, está com um problema sério, mas disfarça. Então a gente tem que estar atento também a tudo isso com as pessoas que a gente conhece, porque a primeira coisa que eu fiz foi me afastar. Eu tinha acesso à minha família pouco, morava sozinho, fazia tudo que eu queria, ninguém sabia das loucuras que eu fazia, e eu estava cada vez mais me afundando num buraco e cavando ali um poço que chegou uma hora que ou acabava ou eu saía dele. E isso aconteceu aos 30 anos, cara. Então, um acidente mudou toda a sua vida ali, naquela parte. Mudou negativamente. Transformou você em outro cara. Virei outra pessoa porque eu entendi que nenhum dinheiro me fez feliz. Eu andava com muito dinheiro no bolso, dinheiro vivo, comia em restaurantes. Sabe quando você anda com bolos de dinheiro e comia em restaurantes caros e tomava vinho no almoço, na janta, uísque em seguida. E assim era segunda a segunda, almoçando em bons restaurantes, comendo bem, bebendo bem. E a minha vida estava completamente infeliz, um grande buraco nela, eu não entendia o que era. Que esse é o grande problema. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Você está infeliz, mas você não sabe por que você está infeliz. Você vai buscando preencher aqueles vazios, mas você não sabe por que eles existem. E aí eu fui, aos 30 anos eu decido que não dava mais para viver aquela vida, que eu ia acabar com tudo, e eu senti no meu coração que eu podia fazer algo maior. E aí no meu último porre que eu tomei lá, e foi algo terrível, eu exagerei, passei muito mal. E aí eu entendi que eu tinha que pôr o joelho no chão, e é um conselho que eu dou para todo mundo: põe o joelho no chão,
Deixa Deus guiar a tua vida, deixa Ele mostrar o teu caminho, mas você precisa de uma coisa para isso acontecer: tomar a decisão que você permite ser abençoado e guiado por Ele. E eu fiz isso. Eu deixei o orgulho de lado, deixei o ego de lado, deixei toda a minha vida de lado e falei: o que que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu viva a vida que o Senhor me deu lá atrás para eu realizar o sonho que o Senhor deu para realizar? Então eu vou fazer isso. E aos 30 anos eu tomo uma decisão bizarra, segundo todos em Americana. Eu morava em Americana nessa época, interior de São Paulo, perto de Campinas. E eu virei uma grande piada, né, Danilo? Eu virei a Você virou uma piada lá? piada da vez ali, né? E virando uma grande piada, eu tive que me posicionar diante disso. Então eu assumi meu sonho, né? Esse foi o grande problema. Tem muita gente que fala assim, não fala dos seus sonhos pra ninguém, mas eu fiz o oposto, eu fui pelo caminho oposto. Eu assumi o meu sonho, virando uma grande piada, pessoas chegando a falar pra mim que eu era bizarro, que eu era vergonha alheia, e eles não entendiam. Mas vamos lá, só para o público entender. Você dobrou o joelho, Deus te salvou e você tomou a decisão, falou, eu vou voltar a jogar. Exato. Você falou, não queria saber, eu só quero voltar a jogar. Eu falei, eu vou viver a vida que o Senhor pediu que eu vivesse lá atrás. O sonho que foi dado a mim, eu decidi viver. E eu sabia que me tornar profissional, sendo que eu estava 11, 12 anos sem pegar numa raquete, tinha sido amador lá atrás, me tornar profissional aos 30 anos, sem dinheiro, tinha quebrado 4 empresas, não tinha dinheiro para viajar, para treinar, para ter treinador, para nada, nem para material. E comecei a treinar sozinho numa quadra pública, batendo paredão, batendo bola com pessoas que eu conhecia. Bate uma bola comigo, bate uma bola comigo, pessoas amadores. E eu comecei a Você treinar com começou a essas treinar pessoas. direto. Mas assim, de um nível que eu não tinha suporte, eu não tinha um jogador que fosse bom, que me desse nível para eu crescer. Eu comecei a construir tudo sozinho. Então, você construir um sonho sozinho, sem apoio, se tornando vergonha alheia, como foi dito. Disseram para mim muitas e muitas pessoas, muitas, falaram que era impossível me tornar profissional. E eu entendia. Hoje eu entendo. Isso me fez muito mal por muito tempo, mas depois eu entendi. Não tinha como ser profissional nas condições que eu estava. Uma pessoa normal não teria como ser profissional. Mas eu entendi também que eu não estava sendo normal, que eu tinha tomado uma decisão e o poder da decisão é algo assim surreal. Você tomar uma Que cria decisão, tudo ao seu redor. você transforma a tua vida a partir do momento que você decide que você quer ter outra. Então, quando você se posiciona diante daquilo que você quer, é uma maneira de você assumir que a mudança vai acontecer. Total. Então, eu fiz isso, eu assumi que eu me tornaria profissional. Consegui entrar num torneio profissional, arrumei patrocinador, consegui convite, porque sem ter ponto, você só entra por convite. E tem 2, 3 convites disponíveis em cada torneio mundial, né? Isso é no mundo inteiro, torneios profissionais. E eu fui conseguindo esses convites através, arrumava patrocinador, mandava 300 e-mails, ligava. Mas você começou a treinar e você foi se inscrevendo nos torneios. Eu fui treinar, daí tinha lá 3 torneios, um deles é americano, arrumei um patrocinador, entrei no torneio, eu fui meio que, vamos falar assim, não é que eu fui ousado, eu tive coragem Foi de ir buscando atrás. caminhos. Eu fui entendendo que eu tinha que caminhar e nesse caminho eu seria direcionado, entendeu? Falar, se eu estou realizando algo que eu preciso realizar, vai acontecer e eu não posso pensar em resultado, eu vou pensar só no processo de construção, e eu vou começar a construir isso e eu vou para esse caminho, se der errado eu vou para aquele, e eu não pensava em resultado. Resultado é o que tira as pessoas do caminho, porque não tá dando certo, não é para mim, não é para parar, tô velho, não tem como. Então eu entendi que eu não podia olhar para o resultado. Eu perdi na minha carreira em 4 anos 89% dos meus jogos. Meu Deus. 89. Tem jogadores que foram 30 do mundo que perderam 60% dos seus jogos e se tornaram 30 do mundo. Então eu realizei um sonho de 4 anos jogando profissional, onde eu perco 89% dos meus jogos em 35 torneios, e eu realizo o sonho da minha vida, perdendo. Então, como que você pode ser um perdedor bem-sucedido? Porque não é sobre
o sucesso não é sobre o número de conquistas que você tem, é sobre você realizar o teu sonho, aquilo que você veio para realizar. Então tem muita gente que está olhando para os resultados dela e entendendo que elas não estão capacitadas a seguir e viver o sonho delas, porque elas associam o resultado à capacidade. Então hoje quando a gente olha, a gente fala que aquela pessoa é milionária, ela sim é uma pessoa de sucesso, mas aquela não é, ela não é de sucesso. Depende. O sucesso de uma pessoa pode ser ter uma família feliz, ser feliz. Sucesso não tem a ver Sucesso não tem a ver com com dinheiro. dinheiro. Dinheiro tem a ver com consequências de algo que você realizou que pode gerar mais ou menos. Eu posso ter um trabalho que eu nunca vou ser um milionário, mas eu posso ser bem sucedido nesse trabalho. Então, Dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito, né? um trabalho bem feito, de algo que é construído, mas ser bem sucedido não está ligado ao financeiro, né? Então a gente julga muito os resultados em cima do financeiro. E às vezes a pessoa está caindo, ela está em baixa, mas ela está vivendo o processo de construção do sonho dela e amanhã ela vai conseguir chegar lá. Mas ela precisa entender que tudo aquilo faz parte desse processo, dessa construção. Por isso que o resultado não pode ser a referência de você estar vencendo ou perdendo. No tênis, a grande maioria dos jogadores perde mais do que ganha. A grande maioria, assim, 99%. Poucos conseguem vencer mais. Então, você vai ver, assim, raríssimos jogadores no esporte venceram tudo. Mesmo os grandes que venceram, para eles chegarem lá, eles tiveram que perder muitos e muitos e muitos torneios e muitos jogos e passaram por muita dificuldade. Só no final, meia dúzia chegou nesse ápice, né, da fama, da glória. A maioria não chegou. Tem jogadores que chegam na semifinal de todos os torneios, mas nunca chegaram numa final. E aquilo para eles é o ápice. E outros trabalham com segunda rodada. Eu trabalhava com primeira e segunda rodada. Eu estava feliz da vida quando eu passava para segunda rodada, porque era um pontinho que entrava, estava vivo no ranking mundial, estava no caminho, eu estava no caminho. Isso, eu quero saber justamente a história. Então você saiu dos 30 anos até aos 34 você já estava no ATP, que é para quem não Eu sabe. entrei uns 30 no ATP. Ah, você já entrou nos 6 30? meses. Com 6 6 meses eu me infiltro no Do profissional que ali você como voltou a amador. bater bolinha, você já entrou no. 6 meses arrumei um torneio. Como que você conseguiu essa façanha? Conta aí pro Olha, pessoal. eu tava voltando a jogar, comecei a voltar, emagreci 40 quilos. Nossa. Eu tomei a decisão com 40 quilos acima do peso. Você Ah, imagina um cara 40 quilos acima do peso e falar, eu vou ser profissional. Isso foi algo que impactou, assim, que gerou esse bullying, gerou essa virar uma grande piada, como eu disse. então, os amigos ficaram lá só. Sem dinheiro, 40 quilos acima do peso, vou virar profissional, vou virar um tenista Galera, profissional. tudo Você zoando. nem joga, eu vou virar. Eu joguei 3 anos lá atrás, fui amador, mas agora eu vou ser profissional. Então foi muito difícil para as pessoas engolirem essa ideia. É meu sonho, e eu vou, e eu assumi publicamente, eu me posicionei diante desse sonho. Comecei a procurar, um amigo meu falou, vai ter um torneio em Americana, profissional, é uma série americana, Campinas e Santos. Eu falei, ótimo. Fui atrás, marquei uma reunião com os donos do torneio, chego nesse torneio, falo, eu sou tenista profissional, sou especialista, joguei duplas, né? Sou especialista em duplas e eu preciso jogar o seu torneio. Não, mas cara, qual é teu ranking? Eu falei, não, eu não tenho ranking, eu tô voltando, mas eu vou ser um grande profissional. E eu preciso do seu torneio para começar a marcar os pontos que eu não tenho. Não é assim que funciona, negociei. Eu falei, o que vocês precisam para jogar esse torneio? Eu vou te arrumar um patrocinador grande, mas eu preciso desse convite. Acabei arrumando um patrocinador que deu 100 mil por torneio, que fez Caramba. com que os 3 torneios acontecessem. E aí eles me deram os 3 convites. Eles viram que eu queria tanto, mas tanto. E eles falaram, não tem Basicamente, como. o torneio aconteceu por sua Aconteceu ação. pelo patrocinador que eu arrumei. E como eu queria muito aquilo, foi algo que eu falo, a gente é capacitado no Olha o poder, processo. olha o poder de energia dessa criação. Você desejou tanto, você decidiu que você foi capaz de realizar um torneio. Pode-se dizer que aconteceu Verdade, eu acabei fazendo acontecer o torneio para que eu pudesse jogar. por conta da sua energia. Se eu não arrumasse o patrocinador, pode ser que o torneio nunca acontecesse. Total. E eu arrumei o patrocinador que deu condições do torneio acontecer. Os 3 ainda, né? Os 3, e esses 3 foram a construção do meu primeiro ponto. Então eu jogo o primeiro torneio, eu perco no primeiro torneio, não tinha como ganhar. Eu peguei 2 jogadores 200 do mundo no primeiro jogo meu. O nível já era profissional. altíssimo já. Absurdo. E eu era amador ainda.
naquele momento. Eu tava voltando, depois de 11 anos que eu fui amador, não tinha um histórico de que fui um grande profissional que voltou. Você lembra quanto foi o primeiro jogo lá desse torneio? 6-0, 6-1. 6-0, 6-1. Fizemos um game, e o meu parceiro não era um jogador profissional, era um amador também, muito melhor que eu. Então você imagina o nível que eu tava. Então eu faço o meu primeiro jogo ali, tinha umas 50 pessoas na arquibancada fazendo aposta pra ver se eu ia tomar uma, duas ou três boladas. Nossa. Porque o meu parceiro jogava bem, já jogava tênis. Eu tava 4 meses que eu tinha voltado, 5 meses. Não deu tempo de eu me treinar sozinho, sem condições, sem treinador, sem nada. Não deu tempo de eu criar nível. E eu nem tinha nível. Então, foi assim, eu era amador mesmo. Então, Você treinava todo dia mesmo sozinho, Paulo? sozinho, todo dia. Fui Todo arrumando dia. amigos que eram amadores também, treinava na hora do almoço, treinava a qualquer horário que eles poderiam, e eu fui, que eles podiam, e eu fui assim, treinando com qualquer tipo de jogador, com qualquer nível. Eu fui entendendo que eu tinha que estar na quadra. Eu tinha que estar no caminho do meu sonho. Como ele ia acontecer, eu não Você sei. só ia batendo Eu sempre bolinha, falo, eu não chamava a sei como ele galera ia acontecer, eu não sei quando ele ia acontecer, eu não sei de que forma. Eu só sabia que que eu ia tinha que acontecer. caminhar, não olhar para trás e caminhar, que as coisas iam acontecer. Porque quando a gente está vivendo o propósito da gente, é incrível. Parece que pessoas vêm para ajudar quando você está no último momento, portas são abertas quando você não tem mais saída, as coisas acontecem de uma forma assim inacreditável. Não sei nem descrever como funciona isso. Eu só falo que todo mundo deveria testar, sabe? Deveria tentar viver seu sonho, porque ia mudar a vida de tanta gente. Tá tão claro isso pra mim hoje. E as pessoas desistem dos sonhos, né? E elas desistem, elas abrem mão, e eu aceitei passar por tanta coisa, eu aceitei me sacrificar por um sonho. Não tem nada, não tem nenhuma conquista sem sacrifício, sabe? E o sacrifício ele é tão prazeroso. Quando você está vivendo ele, você sabe que você está vivendo e está passando por dificuldade, mas você sente que você está fazendo a coisa certa, então ele não dói. O sacrifício ele constrói, ele transforma, ele dá motivação. Porque você vai ver que alguém vai aparecer para ajudar, que alguma coisa vai acontecer, porque você está se entregando, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. E aí você parece que você mostra para o mundo, você mostra para Deus, você mostra para as pessoas que você quer mais que qualquer um aquilo. E as oportunidades são dadas em cima disso. Quando você faz mais do que todo mundo está fazendo, você não tem como não se destacar. É inevitável, você vai chegar lá, você vai crescer. Mas você precisa fazer mais. Em vez de sair e ir para o happy hour, vai fazer um curso, vai Vai investir em estudar. você. Investe em você, o teu propósito é você, o teu propósito, meu propósito é ajudar pessoas. Você só ajuda pessoas se você primeiro ajudar você. Se primeiro você transformar a sua vida, você não transforma a vida de ninguém sem transformar a sua. A Então, analogia da máscara de oxigênio no avião, né? Coloca primeiro em você e exatamente. Põe depois. primeiro em você, porque se você não conseguir pôr na pessoa do lado, você e ela não vão para lugar nenhum. Sim. Então, primeiro se ajude, primeiro construa algo, porque a sua história vai se tornar exemplo na vida das pessoas. Eu consegui aos 30 anos decidir que eu ia virar profissional com mais de 100 pessoas dando risada na minha cara, falando que eu era uma grande piada, que eu era bizarro, que eu era vergonha alheia, que eu nunca ia conseguir, que era impossível, que não tinha nenhuma possibilidade de eu conseguir. E do 0 aos 30 anos, eu me torno especialista em biomecânica sozinho, eu me infiltro no profissional, começo a tentar jogar cada vez mais torneios, começo a pedir convites, começo a criar estratégias, sendo amador. Fiquei de sparring de profissional, eu tô de sparring, se alguém precisar. Pra galera que não sabe o que é sparring, explica. Isso, sparring é É. você ficar assim, se alguém precisar bater bola, eu tô à disposição. É o cara no box lá que aceita apanhar do boxeador que é o campeão. E é uma maneira de você subir o nível. Porque quando você tá com alguém que é melhor que você, Sim. naturalmente você vai subindo o seu nível, porque ele vai te puxar para cima. Então, mudar ambiente e aceitar, enquanto a pessoa batia uma bola naturalmente, eu tinha que fazer um esforço 10 vezes maior para bater a mesma bola. Nisso, eu fui melhorando a maneira de eu jogar, eu fui percebendo o quanto a bola dele tinha efeito, eu tinha potência, e essa ideia de ser sparring, de ser ajudante, né? Você se colocar como ajudante de um jogador profissional,
foi um sacrifício, porque eu não ganhava nada pra fazer isso. Eu fiquei à disposição. E aí as pessoas foram me conhecendo. Paulo, me Na verdade, treina. você ganhava o Ganhava conhecimento de conhecimento, como mas é eu que não, fazia aquilo. assim, eles ganhavam pra estar lá, eram atletas, tinham patrocinadores, eu não tinha nada. Ô, Paulo, só uma dúvida. Você ficou com sequelas do acidente quando voltou a jogar? Daltonismo. Daltonismo só. Mas Eu assim, virei daltônico. parte mecânica, Não, tudo ficou tudo funcionou. bem. Eu tenho uma cabeça bem dura e, graças a Deus, eu aguentei o impacto Rapaz, ali. Não quebrou tanto, né? Aguentei. meu Deus. Cabeça bem dura mesmo. Da altura de 2 postes, você voar e cair. Foi muito alto. Eu lembro de ver o carro lá de cima. Foi algo assim, ver o carro em câmera lenta, o mundo em câmera lenta. Eu vi o telhado das casas. Foi Meu uma cena Deus. assim que eu não consigo esquecer. É algo gravado na minha cabeça que eu lembro praticamente todos os dias. Cada vez que eu vou a algum lugar que eu falo da minha história para alguém, essa cena do acidente ela vem muito forte, porque eu sabia que tinha que ter acabado ali e por algum motivo eu tive uma segunda chance. E eu passei 11 anos desperdiçando e eu tive uma terceira chance. E aí eu falei, não, não, agora chega. Agora tá na hora de viver, né? Tá na hora de fazer o que eu vim para fazer e entendi isso, né? Entendi que quantas pessoas hoje, né, não pensam em se matar, às vezes têm coragem, fazem, né? Quantas pessoas não perderam entes queridos por esse motivo, né? Sim, sim. E se as pessoas tivessem entendido que aquilo que elas estão vivendo é algo que elas podem usar a favor delas no Que é futuro e só vai uma fase. transformar vidas, que é só uma fase, é só um momento difícil ali, sabe? E que se você parar e olhar para tua história que levou você até aquele momento, você vai descobrir que o segredo tá na tua história, que a saída tá na tua história, que aquilo é a chance que você precisa para viver algo maior. E que você se tornou capacitado por passar por aquilo, você vai poder falar com pessoas, vai poder ajudar vidas e vai poder criar algo gigante porque a tua história, ela é tão forte que aquilo está acontecendo justamente por você não estar vivendo ela. E o Sim. não viver a sua história, o não viver o seu sonho, o não viver aquilo que foi plantado em você quando você nasceu, aquela sementinha que está dentro de você, que é só você respirar fundo, pedir para Deus mostrar, para que você acreditar mostrar, reveja, analise, escreva. Eu sempre falo, escreva a tua história, só para você. Conta ela para você, que você vai descobrir tanta coisa incrível dentro dela, tanta coisa que você passou e que te capacitou, né? Como diz aquele ditado, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita Capacita os os escolhidos. escolhidos. Todos nós somos escolhidos e podemos ser ferramentas na mão de Deus, podemos transformar vidas e a nossa história, o propósito está nela, é realizar, é viver. Eu me tornei especialista em biomecânica, comecei a ver os jogadores treinando. Biomecânica é técnica avançada, né? Comecei a ver a mecânica dos golpes, como eles sacavam, como eles jogavam a bolinha, como eles faziam com os dedos, e comecei a prestar atenção e me tornei um São especialista os detalhes, né? para começar a me treinar. Quer dizer, se você, da mesma forma que eu observei como o jogador lança uma bolinha, qual é o movimento que ele faz com o corpo, por que todos fazem o mesmo? Então, se você começar a olhar por que que um diretor da empresa tem determinado curso, por que que o CEO tem, por que que quem está lá em cima, às vezes, tem algumas características, se você conseguir entender esses padrões, que é só começar a observar. Se eu tivesse numa empresa hoje, eu fosse um funcionário que tivesse num determinado ponto, eu quisesse chegar lá em cima, primeiro, eu preciso criar um alvo. Olha quem é que está lá em cima. Olha que curso que aquela pessoa tem. Olha o que ela tem. O que que eu preciso fazer para chegar no nível dela de conhecimento, pelo menos? Ah, eu vou ter que fazer uma pós, vou ter que fazer uma faculdade. Ah, vai demorar 5 anos. 5 anos. Eu demorei 30 anos para viver meu sonho. É a modelagem, né, Paulo? Sim. É a modelagem. Você ficou de sparring ali para um monte de gente. Sparring, né? Que é o De termo. sparring, você pode usar de rebatedor. Vamos falar rebatedor, que fica mais fácil de entender. Já jogou com uma galera bem grande já? Muito. Quem? Fala uns nomes aí. Ah, vou falar um assim, por exemplo, eu tive em quadra com André Sá, eu tive em quadra com Marcelo Melo. André Sá foi top 10 do mundo, foi 7 do mundo. Marcelo Melo foi número 1 do mundo de dupla. O André Sá foi, acho que, 70 semifinalista do maior torneio do mundo, que é o Wimbledon, né? Um dos maiores do mundo, Sim. de simples. Eu joguei com o André Sá, eu ganhei do Carlos Berlocq, que foi 30 do mundo. Tá até tendo agora um torneio exibição em São Paulo, acho que dia 15 e 16 de novembro. Vai estar o Carlos Berlocq, que foi 30 do mundo. Vai estar o Pablo Cuevas,
que foi um cara que eu joguei que foi 7 de dupla e 14 de simples, foi um super jogador, já ganhou torneio aqui no Brasil, vários torneios por sinal, um super jogador. Eu tive na quadra assim com jogadores, com vários jogadores entre os 50 do mundo, alguns 20 do mundo, alguns top 10 ali. Eu tive com pessoas muito famosas, muito conhecidas, para quem não tinha condições, para quem era uma grande piada. E às vezes tem, Eu ia entrar justamente né? nisso. E a galera da piada lá, como é que ficou? Desapareceram. Desapareceram? Eu falo isso pra muita gente. Você não encontrou mais Você vai ninguém? ser desacreditado por todas as pessoas quando você se posicionar em cima daquilo, diante daquilo que você quer, sobre aquilo que você quer. Você fala, eu vou fazer, eu vou conseguir, você vai ser desacreditado. Muitas vezes por proteção de familiares ou de amigos, ou muitas vezes por pessoas falando mesmo que você nunca vai conseguir. Por quê? Porque eles não conseguiram. Então é um ponto que a gente tem que entender. Então, mesmo você sendo desacreditado, quando você conseguir, a maioria das pessoas desaparece. E É geralmente incrível. as pessoas que não conseguem transferem isso pra você, né? Colocar, você não Consegue, vai porque se conseguir. você não conseguiu, como que você pode me aconselhar a fazer algo? É como se eu tivesse assim, ó, eu não sou um milionário e eu vou te ensinar a ser milionário. Como que isso é possível? Não, não é A não ser possível. que eu consiga te ficar milionário em cima dessa ideia, né? E Sim. consiga arrumar muita gente para me colocar como milionário. Mas dificilmente eu vou conseguir ensinar alguma coisa que eu não sei fazer. Então, a gente não precisa ter apoio das pessoas dizendo que a gente vai conseguir. Não, é isso aí, vai para cima. Você vai ter o contrário. Quando você tiver pessoas dizendo que você não vai conseguir, que é impossível, É porque você tá no você caminho está no certo. caminho certo. É isso. Porque pessoas que realmente conseguiram, se você conversar com elas, se alguém chegar para mim e falar, Paulo, eu tenho um sonho assim, você acha que é possível? Eu falo, você não precisa nem me contar teu sonho. Se você se posicionar diante dele, tomar a decisão, já conseguiu, já é possível, Aconteceu. já aconteceu. Perfeito. Isso é muito comum, as pessoas não conseguem, não permitem acreditar que os outros também podem conseguir, mas o grande lance é de quem não desiste, de quem acredita no seu sonho Exato. e vai até o fim. Assim como que eu falei no começo lá sobre o Senna, eu conheci um pouco da sua história aqui esses dias, na própria Basoft, e eu fiquei encantado porque realmente são poucos atletas, não só atletas, mas pessoas na vida também que têm essa determinação de falar, eu vou até o fim, mesmo com as pessoas falando, você que está aí sendo desacreditado, pensando em desistir, se você acredita no fundo do seu coração, vá até o fim, porque só são pessoas falando, esquece as pessoas, ouve o que está dentro de você e só segue, só É faz isso. isso. É isso. Gente, a história do Paulo, agora a gente vai entrar num tema aqui. Eu fiquei sabendo que vai virar até um filme. Vai. Como que é isso aí, Paulo? É uma Mas é história. uma baita história, né, gente? O cara sofreu acidente de moto, ficou anos sem jogar, com 30 anos volta a jogar, entra no ranking mundial. Qual a classificação que Eu você cheguei a ficou? 700 do mundo. Em 700 do 4 anos, do eu mundo. construí sozinho, do zero aos 700 do mundo. É, construindo todo esse processo que eu comentei, diante de toda a minha entrega, diante de tudo isso, eu acabei chegando a 700 do mundo, cuidei de todo o treinamento do Federer quando ele veio para o Brasil, eu tive com o Federer em quadra, Olha, então, assim, foram coisas acima do que eu jamais sonhei na minha vida. A minha ideia era ter um ponto no ranking mundial, um ponto para poder viver aquele sonho, realizar aquele sonho de ser ovacionado por milhares de isso eu quero pessoas te falar. E a visão aconteceu? no último jogo, no último minuto, no último instante, aonde eu viro 700 do mundo, que eu chego na Sempre no último. semifinal, é sempre no último minuto, é sempre no último minuto. Não Como que tem. aconteceu? Narra aí o jogo um pouco. Eu entro no meu último torneio, acabo chegando na semifinal, num dos maiores torneios que tinha no país mundial, contra o André Sá e Marcelo Melo, que eles estavam entre os 10 do mundo, e eu chego na semifinal. Meu parceiro era um garoto de 14 anos, que era a grande promessa do tênis, que acabou não parando de jogar tênis, 18, 20 anos, aí acabou abandonando o tênis, que é a coisa que eu vi também, as maiores promessas do tênis, as maiores que eu vi assim na minha vida, assim, esse é o novo Guga, esse é o novo Guga, eu vi 20, 30 garotos que eram verdadeiras promessas desistirem, porque eles viviam propósitos de seus pais. Não era o Por deles. isso que tinha que ser os deles. Na primeira oportunidade, o resultado não veio, eles pararam. Então você vê, eles abandonaram o esporte sendo verdadeiras promessas, assim, com todas as chances, com dinheiro, com equipe, com tudo,
e não conseguiram, a grande maioria deles, de chegar onde eu cheguei sozinho, sem nenhuma condição. Para você ver como A propósito, determinação. o propósito, a determinação, a nossa dedicação, a entrega, né? Você permitir se sacrificar por isso. E eu falo, quando você vive o propósito continua depois que você realiza. E a continuação está sendo o filme. Caiu, fiz um livro, tive uma visão, falei isso para muito pouca gente. Tive uma visão através de um sonho. E nesse sonho, alguém que não apareceu o rosto falava para mim, segura assim no meu ombro e falava: entrega o rascunho do teu livro, era um rascunho, entrega para 3 pessoas. Você Aí escreveu entregou. toda essa história. Eu acordei, e aí entregou para um pastor da Sete Church, que é uma igreja aqui, o AP César. No meu sonho falava bem claro, entrega pro AP César, entrega pro Pyong Lee, Olha o Pyong. Legal. que era meu aluno na época, e entrega pro Habib da GWM, que é um banco de investimentos do BTG, né, um braço do BTG, uma agência de investimentos, e entrega pro Habib. Pyong participou, o AP falou coisas assim muito importantes no processo. O Pyong participou de todas as coisas, os eventos que nós tivemos do filme no consulado francês, no consulado francês, quando nós apresentamos o filme para HBO, para Netflix, foi um evento de apresentação para o filme, para a Amazon, e todos lá os representantes estavam lá para ver o projeto. Sim. O Pyong estava lá, né? A Sil Esteves também é uma amiga nossa, que acho que é da Jovem Pan, né? E no último, o Habib leu, falou pro sócio dele. Aí eu fui chamado lá para conversar com ele sobre outro assunto. E aí o sócio dele falou: conheço um cara que é do cinema, que fez mais de 60 filmes, vou falar da sua história para ele. Sua história é incrível. Falou da história. Esse cara veio da França para cá para ouvir eu contar e falou: vamos fazer um filme com isso aí. Olha só. E aí que nasceu o filme aí. Ô Paulo, me tira uma dúvida. Qual que é a idade máxima para você entrar num ranking como profissional? Você foi... Não tem, na verdade. Assim, o jogador mais velho da história foi 45 anos, 44 na dupla, 44 na simples, 45 anos na dupla, e no feminino foi 47. Então, o atleta mais velho a jogar profissionalmente, 47. Entendi. E hoje ele não joga mais. Não, jogaram assim aos 47. Você já parou também? Eu parei lá atrás aos 35, e quem sabe, né, no futuro aí, ó, Quantos anos você tá hoje? 53. 53, vamos Seria voltar. legal, né? Quem sabe Tá voltar, bem, né? tá em forma? Então. Deu uma emagrecida, Mas você tô joga... voltando a treinar. Não, eu trabalho com tênis, né? Então, Hoje você dá aula. hoje eu dou aula em Alphaville, dou aula aí para algumas celebridades, para uns mega empresários. Eu tenho um público bem VIP aí. Quem Então- sabe, né? Quem sabe em breve não volta a jogar, seria legal, né? Tô achando que vai rolar um retorno Ó, aí. pode ser, fica a dica aí, né? E o filme, Paulo, tem previsão de lançamento? Como é A que gente funciona? tá na fase da captação. Da captação. Então, a gente tem... Então não foi filmado ainda. Não foi filmado. Então, a gente já fez o projeto, são quase 4 anos de projeto. Já tem A gente já tem tudo aprovado na Ancine, né? agência Na de parte cinema. federal também, em Brasília, o nosso projeto já está aprovado. A gente tem direito a fazer a captação, né, de 5 milhões por lei incentivada, né? Artigo 1º. Então, a empresa pode pegar 4% do imposto de renda dela, pessoa jurídica, e pode pôr no filme, né? Ou qualquer pessoa pode pôr 6% do imposto IR pessoa física, e a empresa 4% jurídica. Ela pode Então, pegar, se eu em tenho vez uma dela pagar empresa- um imposto, Ajuda você no filme. ela pode, em vez de pagar um imposto, ela pode destinar 4% que ela pagaria do imposto. Então, uma empresa média, grande, vai pagar lá 1 milhão de imposto. Ela pode dar 40 mil pro filme, vai abater sem nenhum tipo de problema para ela, e ela passa a ser uma patrocinadora do filme, tem acesso aos bastidores, tem acesso aos artistas. Vai ser um super elenco, é um filme de 12 milhões, né? Então é um filme que a gente tem aí, acho que é 4 ou 5 milhões para captar através do artigo 1º da lei da Ancine, né? Lei audiovisual. E também verba de marketing da empresa. E é um filme que é o primeiro filme de tênis que o Brasil vai ter, que o país vai ter. Então você tem o King Richard, que ganhou dois Oscars, né? Você tem a série do Guga Kirten, que é Guga por Kirten, da Disney, que inclusive o diretor, o Décio Matos, que é um super diretor, que é uma série de sucesso, uma série mundial, ele é o diretor do filme.
Então a gente tem um super diretor por trás que entende de tênis, que isso é muito legal, né? E que já filmou isso Já também. filmou isso, já tem uma série de sucesso, já tem o Guga ali no repertório dele, Nadal, Djokovic, os maiores nomes do tênis mundial aí participaram da série. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele seria o diretor, né? Então a gente vem fazendo reuniões com ele direto, um cara que vestiu a camisa, gostou da história e sentiu no coração dele. Eu peço muito para Deus que monte toda a equipe, todo o elenco em cima desse propósito que vai ser o filme de transformar vidas, né? E vai ser uma história que não é uma história de tênis, mas tem o tênis muito forte dentro. Então a gente gostaria muito de ter o Guga participando, a gente vai convidar o Guga, o Meligeni. Você vai participar de algum momento do filme? Eu acredito que sim. Eu Legal. acredito que sim. Eu acredito que eu tenha uma ou duas participações em alguns momentos ali. Algum momento Pelo ali. pouco que eu vi do roteiro ali, é um primeiro tratamento ainda, a gente tá indo no segundo tratamento, talvez eu apareça. Mas a gente quer muito colocar o Guga, o Meligeni, o João Fonseca, que tá em super alta, seria muito legal ele participando do filme. Então a gente vai fazer o convite para esses grandes jogadores para prestigiar o esporte brasileiro, Sim. o atleta brasileiro. Então seria muito legal ter Guga, Meligeni, o João Fonseca jogando, né? É um garoto aí que tá brilhando e tá colocando o país aí no mundo, né? Tá mostrando o potencial que o Brasil tem. Então seria muito legal esse filme. É um filme que vai ter um super elenco, Sim, Danilo. e Um super e elenco, não é cara. só O elenco. orçamento é alto, né? Paulo, não é elenco, é história. É história. Você é um milagre. Você é um verdadeiro milagre que aconteceu e vai ser a história desse milagre contado lá. Então, é muito mais que um filme, é uma história de uma transformação de uma pessoa que esteve à beira da morte, passou pelo alcoolismo, quase tirou a própria vida em diversos momentos, e essa história vai rodar como um exemplo de superação. Então, você empresário que está aí, não sabe para onde destinar seu imposto, incentive coisas como essa para que outras vidas sejam transformadas. Muito bom, Paulo. Eu acho que Muito bom mesmo. a nossa, como eu disse antes, né? A nossa história é algo que a gente precisa usar para transformar as vidas de pessoas, seja numa rede social, seja a rede social é algo hoje que machuca tantas pessoas, né? Todo mundo tá lá, todo mundo tá feliz, todo mundo tem tudo, todo mundo come em restaurantes bons, tem família, todo mundo tem tudo e vive tudo e só aquela pessoa que tá olhando não vive, Não né? vive. Só ela, né? E é assim, todo mundo É a que tá do falsa outro lado- realidade, É né? a falsa realidade, na grande 99% dali tá postando coisas que não pensa, que não sente, então eu acho que a nossa história poderia ser usada melhor, sabe? Com A gente certeza. poderia ser exemplo na vida de outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Até para transformar a vida dessas pessoas. Sim. Quantas pessoas nesse momento estão pensando em até tirar a própria vida, mas às vezes por assistir um filme seu, alguma coisa, deixa de fazer isso. Às vezes uma frase que a gente fala, a gente pode transformar a vida de outras pessoas, né? Pode abençoar a vida de outras pessoas. Eu entendo que nós somos ferramentas na mão de Deus e a minha história, eu falo minha, mas eu sei que eu só fui um coadjuvante ali na história, né? Eu não sou o ator principal, Sim. né? Eu sou a pessoa que obedeceu em alguns momentos, porque teve vários momentos que eu fui rebelde, eu abandonei o caminho. E isso é uma coisa importante também. Às vezes a gente não tá no caminho, mas a gente consegue voltar, Sim. entendeu? E chega a hora de virar servo bom e fiel. É Você virou verdade. servo bom e fiel. E foi tarde, né? Se for ver, eu demorei muito tempo. Eu não acredito em nada Ou tarde. foi na hora Eu certa, acho que né? foi na hora. É. Eu sempre A acredito. esposa fala muito isso. Eu sempre acredito que Deus prepara a gente a vida inteira para o momento certo e vai chegar a hora, o momento certo de cada um. Então, por mais difícil e mais longo que seja o caminho, chegou o seu momento, chegou a sua hora certa. Eu queria te fazer um pedido que participe desse filme em algum momento, que fique a sua imagem lá, até para poder eternizar isso. Tem um filme, eu não sei se você já assistiu, chama A Procura da Felicidade, Eu vi. do Will Smith, e é a história do Chris Gardner, que História real, né? É a história real. E ele aparece no final do filme ali. O Chris está descendo na verdade, o Will Smith está descendo com o filhinho no papel do Chris e ele está subindo a ladeira ali e cruza no final. E é tipo a galera que sabe da história vê ele no final. Eu acho muito legal você estar, independente do ator que estiver lá, como você falou, é um grande elenco que vai participar, mas Vai ser um ator, assim, deve ter uns dois aí na ideia que são muito grandes, Muito assim, grande. muito famosos Boa.
e muito, eles vão influenciar muito. E aí a gente deixa, eu peço para que Deus guie quem é a pessoa que vai viver é, essa história, né? E vai viver tudo isso e entregar, né? Para mostrar o Eu vou melhor. ficar muito feliz de ver no cinema. Quando estiver lá, eu falo, pô, eu tava com esse cara outro dia de frente lá. Olha a história dele É, e aí. eu não quero que mude nada na minha vida por causa do projeto, por causa do filme, ou por causa de decisões que eu venha a, a tomar futuramente, né? Eu tenho participado de muitas entrevistas em grandes redes. Eu tenho uma assessoria de imprensa hoje grande que tem me colocado aí, começando um trabalho grande. Eu vou aparecer futuramente em grandes redes de TV aí, nacional, internacional, em grandes lugares. E eu quero poder, cada lugar que eu tiver, poder, sabe, passar a mensagem, nem que seja para uma pessoa, Sim. sabe? Que Eu uma vi. pessoa encaminhe para outra, que esse podcast seja encaminhado para alguém que precisa, que veja e fala, meu, esse cara sem nenhuma condição. As condições dele eram até negativas, né? Vamos falar assim. O Sim, esporte, sim, falar, total. hoje que eu trabalho com tênis, eu entendo que aos 30 anos não dá com as condições que eu tinha. Tinha que ter pelo menos um pouquinho mais de condições ali, talvez dinheiro, pelo menos, para me ajudar nas viagens. Não, eu passei fome, eu não falei nada para ninguém, eu simplesmente fui fazendo. Eu não falava para minha família, eu não falei para os meus pais que eu estava passando dificuldade, eu não falei para ninguém, eu simplesmente fui fazendo, e as dificuldades eu passava no meio, eu não sabia que eu ia passar, né? Eu não planejava que eu ia passar fome. Eu falava, eu perco segunda e vou embora, levo banana, levo pão, levo isso, eu como. Aí eu ficava até sábado ganhando e chegava numa semifinal de um torneio e falava como que eu ia comer o resto dos dias. Eu não planejei passar nada, mas eu passei e entendi que era um sacrifício e que era necessário. Então, eu acho que às vezes a nossa história possa ser mostrada para outras pessoas, mesmo que hoje a gente não esteja vencendo. Não é porque a minha história, eu não posso falar da minha história porque eu venci. Eu tenho que falar da minha história porque tem pontos dela que podem salvar vidas ou orientar pessoas ou ajudar pessoas. Eu vi que você é palestrante também. Sou palestrante, Você faz uma espécie de palestra motivacional. eu faço palestra motivacional, faço palestra para empresas, né? Já fiz algumas. Eu usei muita estratégia na minha jornada, vamos falar assim. Então, dos 30 aos 34, eu me tornar profissional, 700 do mundo saindo do zero, sem treinador, sem nada, foi ligado à estratégia. Então, eu criei os 7 pilares da alta performance, né? Os 7 pilares da construção. E eu conto isso nas palestras, como eu fiz esse passo a passo, como eu fiz para me tornar profissional, como eu fiz para realizar isso. Então eu falo sobre a palestra, conto um pouco da história também, dou alguns exemplos para motivar as pessoas a entender que não tão velhas, que não tem agora não dá mais, que não importa em que momento, você pode ter 50, 60 anos de idade, dá para você construir teu sonho, dá para você ir atrás, dá para você fazer uma faculdade, dá para você se formar, dá para você fazer uma graduação, o que você quiser, cursos, e dá para você ser grande, porque Deus vai poder te usar quando você chegar no que Ele programou para você, né? Sim. Além das palestras, você também trabalha com mentorias, consultoria, o pessoal que quer mexer com a cabeça mesmo, que quer fazer alguma coisa, uma espécie de acompanhamento. Eu ainda não estou fazendo isso, mas muita gente já tem me pedindo, vem me pedindo, e algumas pessoas têm me orientado que eu preciso estar com pessoas em particular para poder entregar em cima do que elas precisam, porque eu fui um grande solucionador de problemas. Eu solucionei muitos problemas e problemas que eu tive pouco tempo e eu tenho uma facilidade muito grande para isso. Então, eu conversando com muitas pessoas, eu sempre, nas aulas, nos meus treinos de tênis, eu já arrumei muitas soluções para muitos grandes e megas empresários aí que tinham problemas em casa, problemas na empresa, e eu sempre tive muita facilidade, porque eu fui treinado para isso, né? Eu praticamente construí minha vida em cima de ter que resolver problemas para poder avançar, resolver problemas para crescer, para jogar o profissional foi assim, estratégia atrás de estratégia, mas a maior parte delas foi ligada à resiliência. A Total. maior parte delas foi ligada a isso, porque eu tinha que resolver coisas rapidamente, senão a minha história acabava ali. Senão Sim. acabava ali, senão acabava ali.
Falando em resiliência, qual foi a maior dificuldade nessa história? Qual foi a história assim mais você falou assim, eu vou parar, não tem condições mais, você nunca pensou? Claro, pensar em desistir a gente pensa algumas vezes, mas teve algum momento que teve alguma coisa muito séria que você falou assim, não tá dando? Eu tinha um ponto no ranking mundial, e aí no outro ano eu conseguia fazer um ponto. No último torneio, o ponto que a gente ganha e deixa a gente como. Eu era o último do ranking, eu era 2.000 do ranking, 1.800 do ranking. Eu era o último do ranking. Porque eu marquei um ponto, eu entro pro ranking mundial. E esse ranking fica por um ano só. E aí o ponto cai. Eu tenho que marcar um novo ponto para me manter. Então, eu fui fazendo isso e fui me mantendo no profissional. E no último ano, eu entendi que como último do ranking, eu precisava fazer algo maior. Só que eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições de ir para os torneios e eu não tinha o que fazer mais. E aí eu comecei a jogar grandes torneios. E aí eu falei, eu preciso jogar grandes torneios. Criei uma estratégia e comecei a sentar com esses grandes organizadores dos maiores torneios do país, que vinham jogadores 20 do mundo, 30 do mundo, e era um momento que ou eu conseguia entrar, ou minha história acabava ali. Porque eu não tinha como viver meu sonho jogando torneio pequeno. Como que eu ia ter uma arquibancada com milhares de pessoas? Se aqueles torneios tinham duas, três pessoas na arquibancada e quando chegava na final, tinha meia dúzia. Tinha lá 20, 30 pessoas. Que eram em clubes, eram poucas pessoas que assistiam. E aí eu entendi que naquele momento eu cheguei assim no limite. Eu estava completamente machucado, com o ombro arrebentado, com uma bursite, com 1 centímetro, a bursa estava 1 centímetro Nossa. rasgada. Eu sentia muita dor. Eu estava com o pubis, que jogador de futebol tem muito, que eu escorreguei numa quadra. Foi um torneio mundial em Piracicaba e eu machuquei. E eu já estava há um ano com o pubis machucado. Então eu estava com uma lesão cirúrgica no pubis, que é abaixo do umbigo aqui. Não dá para você correr muito, é muito séria essa lesão. Jogador de futebol sempre opera quando tem, e era cirúrgica a minha também. Tava com o ombro arrebentado, era cirúrgico, não tinha dinheiro. Eu chego assim no auge do fundo do poço, no projeto que eu buscava de chegar num grande torneio, chegar numa final ou uma semifinal de um grande torneio e viver aquele momento. E aí, como que eu Não ia foi com só a dificuldade, foi a dor também, né? foi a dor, a dificuldade, o momento que eu desanimei, o momento que eu pus a mão na cabeça e falei, como que eu vou realizar algo nessas condições? Chegou a faltar grana para comer? Várias vezes, Várias vezes. várias vezes. Muitas vezes eu olhava o pessoal comendo, eu ia lá, pegava banana, pegava o que tinha, pegava o que o hotel dava, deixava eu comer. Foi difícil, assim, foi muito. Pedir ajuda, às vezes eu deixa eu ter um pão, alguma coisa. E pedia, e mendigava ali. E eu nunca tive vergonha, porque eu tinha um propósito grande por trás, eu aceitava passar por qualquer coisa para realizar, para estar no caminho, para me manter mais um ano ali, para me manter mais um dia, para esperar um outro milagre acontecer, e foram vários. E aí eu chego nesse auge aí do ponto que eu tinha que decidir parar. Treinadores chegando para mim falando, Paulo, não dá mais para você continuar, cara. Você não tem como jogar torneio grande, sabe? É perigoso, o nível é muito alto, tá no nível baixo, você tem um ponto no ranking mundial, você tá jogando com pessoas que têm 1.500 pontos. Então, como que você quer jogar com esses caras? Não dá, é perigoso. É perigoso alguém te acertar uma bolada e, e sei lá. E o pessoal foi me incentivando a parar. E eu tive que parar um momento ali, refletir e falar: eu tomo uma decisão agora. Ou eu vou, e vou com tudo, e vou pra cima, ou com dor, com falta de dinheiro, passando dificuldade e N problemas, sem treinador, sem equipe. E nesse momento eu tomei a decisão que eu ia começar a jogar os maiores torneios do país. Foi nesse momento que eu virei o jogo. Foi no momento que eu tinha que desistir. E nesse momento eu falei, não, não, Foi o seu maior apoio, o seu maior essa é a incentivo. hora agora de eu virar o jogo, porque eu cheguei no fundo. E quando você chega no fundo, você tem que tomar uma decisão. Ou você aceita a derrota, ou você sobe. E eu falei, vou subir. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de subir e comecei a buscar torneios e comecei a tacar dedo na cara de organizador dos maiores torneios do país e falei, eu vou jogar seu torneio, não vai, eu vou, não vai, eu vou, eu arrumo o que precisar, eu arrumo um patrocinador, eu vou atrás, eu faço, eu não quero saber como, mas eu vou jogar. E de tanto eu insistir, esses caras acabaram
me dando, ele falou, meu, esse cara quer muito isso, não tem como não dar, não tem como dar um convite, eu te dou o convite, mas você para de me ligar, você promete que você não me liga mais? Você ficou insistindo. Mas eu fui demais, eu falo que existe diferença entre persistência e insistência, você tem que ter persistência para poder ser insistente, mas a insistência é o que vence no cansaço, é o que mostra para todo mundo o quanto você quer, isso é muito poderoso. Ser persistente é um exemplo depois que você tem história. Mas enquanto você é persistente, você não pode aceitar não, você não pode aceitar não, você não pode, não pode, não pode. Posso falar 1000 vezes para você não aceitar o não, vai para cima. E eu fui, mas eu tomei a decisão no momento que eu tinha que desistir, não dava mais, era a hora de desistir. Eu entendia que era o momento de desistir. E eu falei, eu tenho agora que decidir e me posicionar. Mais uma vez, eu decidi que eu ia conseguir e que eu ia para cima, não ia para baixo, e que eu ia me posicionar diante disso. E eu não tive vergonha, sabe? Não tive vergonha de me posicionar, porque eu era muito pequeno para dizer que eu ia jogar torneio daquele tamanho. Torneios grandes que eu joguei, os maiores torneios do país. Mundiais e jogadores do mundo inteiro vindo. E eu me posicionei, deixei o cabelo crescer, mudei minha aparência. O jogador usava fitinha, eu usei fitinha, colarzinho, aqueles de Você você começava a comprava de modelar, madeira, modelar fitinha do os Santo caras Antônio, eu tudo. coloquei 10 na mão, os caras tinham um, eu tinha 10, colocava fone de ouvido sem ter o Discman na época, mas colocava o fone, escondia o fio dentro da minha mochila lá, da raqueteira, e eu comecei a me posicionar como um jogador, punha óculos escuro, e comecei a ser um deles. Para isso, eu me tornei um deles antes de ser. E eu comecei a ser visto como um deles, eles começaram a me chamar para treinar. Quem que é esse cara? Ô, quer treinar comigo? E eu comecei a subir o nível mais, mais, mais. Foi aonde eu dei a grande virada na minha vida. E aí eu acabei me tornando o 700 do mundo, subi o nível, mudei a postura, mas eu mudei o ambiente. Eu resolvi mudar o ambiente, um ambiente que eu não tinha como estar lá. Então, primeiro eu resolvi que eu queria estar lá. Você resolveu internamente e Se depois você não colocar o teu objetivo ali, onde você quer estar, dificilmente você vai estar lá. Então, mas é grande demais, mas eu não tenho dinheiro para estar lá. Mas não importa. Queira estar lá primeiro, que você vai começar a prestar atenção quem está lá e como faz para estar. Como que eu faço para estar lá, naquela sala ali? Como que eu faço para estar naquele lugar ali, naquele evento? E você vai dar um jeito, porque você quer realmente. Então, eu me posicionei. Mudei a maneira que eu agia, comecei a mudar a postura, comecei a ver como eles comiam, como eles andavam, como eles comportavam, como eles paravam na sala dos jogadores, e eu comecei a imitar esses grandes jogadores. E comecei a ser visto por eles como jogador. E comecei a ganhar o respeito deles, e comecei a aquecer, e comecei a subir o nível, comecei a estar no mesmo ambiente, fui construindo a mudança. Mas foi diante da pergunta que você fez, no momento do pior momento, onde eu tive mais dor, onde eu tive mais problema, onde eu dei a virada, grande virada, e fui realizar o meu sonho. Isso faz lembrar a história do David Goggins, já leu o livro dele, Nunca é Tarde para Parar, se eu não me engano, que o cara cheio de Não li. dores, ele Vou ler. eu recomendo, parece bastante aí com sua história. Ele teve muitas dores, só que o cara fazia distâncias surreais e ele nunca parou. Por, tinha vezes que ele tinha problema no pé, em toda a musculatura, em tudo, mas ele nunca desistiu. Ele foi até o fim. É o único cara que se formou lá no SEALs, lá dos Estados Unidos, da Marinha Americana, e ele é um cara extremamente resistente, assim como você. É admirável, cara. Poucas pessoas que eu tive contato eu já vi com tamanha determinação que nem você. E diante disso tudo, a visão aconteceu? Aconteceu no meu último jogo, no meu último momento, eu acabo entrando, era uma dupla contra o André Sá e Marcelo Melo, que eles eram top 10, era uma dupla assim que jogava os maiores torneios do mundo, eram conhecidos mundialmente, eram os maiores jogadores do mundo, e acontece um monte de coisa nessa semifinal, e tinha um túnel que levava a quadra, e aí eles demoraram muito para chegar pro jogo, atrasaram, um foi aquecer numa quadra, outro foi na outra, o meu parceiro de dupla foi aquecer com os dois treinadores dele, e eu tava sozinho esperando perto da quadra, ouvindo aquele barulho e aquela correria, a torcida começou a jogar coisa na quadra, e aí o organizador vem e fala, Paulo, preciso que você entre, por favor, o pessoal precisa ver, né? O pessoal precisa ver alguém lá dentro para acalmar, porque já tava 1 hora esperando o jogo e era no meio das duas semifinais.
Eu jamais teria chance de estar jogando. Foi meu único torneio à noite que eu joguei na vida. E era o único torneio à noite e aquele foi meu único jogo à noite, porque eu nunca joguei à noite. Os outros jogos foram todos de dia. É só os jogos principais dos grandes jogadores que eram à noite. E aí colocaram o meu entre uma semifinal de simples e a outra. E aí, como o André Sá tinha ganhado a semifinal de simples e foi pra final, ele precisava descansar e depois aquecer pro jogo. Isso demorou uma hora e pouco. E a torcida ficou maluca pra ver o jogo de dupla e depois o outro a semifinal. E aí, jogo sendo televisionado e tudo mais. E aí demorou, o cara pede pra eu entrar, aí vem o árbitro geral do torneio, eu falei, eu não posso entrar sozinho, ele, não, eu autorizo porque tá feia a coisa, e aí entra lá pra salvar a gente, e eu falei, tá bom, vou entrar. E a hora que eu vou entrar no túnel, o coração vem na boca aqui batendo, eu não escutei nada, eu não vi nada, assim, tudo fosco. Acho que a adrenalina, o mundo em câmera lenta, sabe? Foi muito parecido com a sensação do acidente. Sim. E essa foi a mesma sensação da visão. Eu andava em câmera lenta, caminhando, eu chegava e não escutava nada, tudo meio fosco. E eu vivo esse momento. Eu chego no meio da quadra, num estádio com mais de 5.000 pessoas. E a hora que eu chego no meio, eu não vejo nada. E de repente explode aquele som, as pessoas gritando meu nome. Todas as pessoas, foi uma semana que eu passei sem almoçar, sem jantar, comendo banana na sala dos jogadores, dormi embaixo de uma cama num quarto que um dos jogadores que estavam jogando o torneio, porque eu ganhei o convite, eu não tinha direito ao hotel. E ele deixou eu ficar no quarto, então eu dormi praticamente embaixo da cama dele ali, o Lucas Engel, né, que é um grande amigo que me salvou, foi graças a ele que eu vivi esse sonho, né? Lucas Engel. Lucas Engel foi um jogador Manda um profissional. abraço aí pra ele. Pessoal do Instagram aí, segue ele, né? O meu é Paulo Camargo Oficial, hein? Já deixar registrado Bora. aqui. E o Lucas Engel deixou eu ficar lá no quarto com ele, ficou de técnico nesse dia. E aí eu entro nesse dia e foi algo assim surreal, sabe? Eu entrar sozinho na quadra, eu viver aquele momento, ver o mundo em câmera lenta ali, não ver ninguém. E aí o Lucas contou pra todo mundo que eu não tava comendo, ele descobriu na sexta-feira, esse jogo foi sábado à noite, Estava viajando sem comer. que eu tava no quarto lá a semana inteira com ele, mas que eu não tava almoçando, jantando, não tava nada. E ele contou pra algumas pessoas: Meu, o Paulo tá aqui, não aceitou dinheiro meu. Eu falei: Eu tenho um propósito pra viver, eu tenho que ir até o fim nele e não posso aceitar, obrigado. E ele descobriu, né, que eu não tava comendo, me pressionou lá, eu contei. E aí ele falou pra um monte de gente: Meu, você tá sabendo que o Paulo não tá comendo? E viralizou no torneio. Nossa. Todos os funcionários ficaram sabendo, quiseram me dar comida durante o dia. Eu falava, não, almocei. A gente sabe que você fala que almoça e não almoçou. E eu falei, não, mas eu comi de verdade, eu não tinha comido nada, sabe? E aí eu entro nessa quadra, tava todos os pegadores de bola no torneio que trabalhavam, tava todos o pessoal que trabalhou no evento. É um evento muito grande, tinha muitas lojas, tinha muita coisa no evento. Era a 15ª edição, era uma super edição. Era assim o maior torneio do país, um dos maiores. Então tinha, sei lá, 50, 100, 200 funcionários, tinha muita gente, eu nem lembro. E aí esse pessoal se espalhou na arquibancada e quando eu entro eles levantam e começam a gritar meu nome e todas as pessoas começam a gritar. Então, até pra gente entender que pra você viver um sonho de Deus, parece que tudo vai acontecer, sabe? Todos os mínimos detalhes aconteceram para que eu vivesse o sonho. Isso é algo assim que não tem explicação. A possibilidade, eu já voltei na minha história várias e várias vezes para tentar entender em que momento da minha vida eu poderia ter 5.000 pessoas numa arquibancada gritando o meu nome, sendo que eu não era conhecido. Não existe. Isso aí vai ser o final do filme, hein? Tem que ser, tem que ser. Tem que Foi terminar algo assim. muito especial, foi um grande presente que eu considero que eu tive de Deus. Tanto que eu chego no meio da quadra, assim, eu ponho a mão na minha cabeça e começo a chorar, sabe? E não acredito. Tem imagens desse momento, Paulo? Tentei pedir para a TV Globo de Minas, mas é muito difícil por causa do tempo. Foi em 2006, então eu não consegui. Mas foi algo assim. Difícil de explicar o que eu senti na hora, sabe? Eu falei, Deus, eu não acredito que eu consegui viver uma visão de 5 anos, um sonho aos 5 anos.
e eu consegui viver nos mínimos detalhes. Foi o único jogo à noite, de noite que eu joguei, porque à noite precisa de uma iluminação especial, então nenhum torneio tem. Acho que tem um torneio no Brasil, que é o Rio Open, Essa essa iluminação. iluminação. Sensacional. Então, assim, é algo que não é normal ter. E foi o único torneio na minha vida, o único jogo da minha vida que eu joguei à noite, foi o último. Então, no último jogo, eu acabo vivendo aquela situação que não tinha como ser construída naturalmente, sabe? Ela foi construída de um jeito fenomenal. Não tinha como sei lá, as pessoas criarem aquilo. Porque foi assim, foram muitos e muitos detalhes Para para chegar até chegar aquele momento. naquele momento. E foi o momento da minha visão. Então, eu não sei o que falar desse momento. Falar que se você é a prova real que se Deus te dá visão, ele vai te dar provisão. É resumido a isso, não tem o que É falar. isso. Se Ele te Deus deu a dá a visão. visão, ele dá a provisão. Se ele te dá o sonho, ele vai dar um jeito de realizar o sonho. Ele vai te dar as Se condições. você vê, vá até o fim que você vai alcançar o que ele te deu de visão. Paulo, eu ficaria horas aqui falando com você. São muitas histórias. Eu quero muito ver esse filme. Eu vou aguardar ansiosamente para que a escolha seja certa do ator, para que passe essa emoção de tudo que você viveu. Isso é muito importante para o público. Eu conhecendo a sua história, vai ser inevitável a comparação lá quando o filme sair. E eu espero Vai de ser show. verdade que seja muito bem interpretado, seja por quem for, e que passe toda essa emoção e que pessoas sejam transformadas através da sua vida. Aqui no final do Papo Basoft, a gente pede duas coisas aos nossos entrevistados. Primeiro, eu quero saber de você, direto e reto, quem é Deus para você? Deus é quem nos guia, é quem nos dá o propósito e nos dá a provisão, como você disse, para que a Perfeito. gente realize e seja a ferramenta dele na vida das outras pessoas. Perfeito. E olhando para essa câmera aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para o mundo, até para quando você partir daqui, que essa mensagem se eternize e que pessoas que estão desistindo nesse momento, que falam assim, que tem os haters, né? Tem a galera que fala, não, você não vai dar certo, não vai funcionar. Deixa uma mensagem para essas pessoas sobre resiliência, que eu acredito que é o principal tema dessa entrevista de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de falar de resiliência, é que a resiliência ela está ligada ao nosso propósito, a um grande objetivo, a algo que a gente realmente quer. Você não vai lutar com todas as suas forças, você não vai se entregar, você não vai se dedicar se você não tiver algo te motivando por trás. Então, ou na necessidade, ou no propósito, você vai crescer e vai buscar soluções e vai buscar a maneira de chegar lá em cima do que te motiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que realmente nos motiva, é o que realmente a gente quer. Então, isso é o primeiro passo que vai acionar a resiliência. E a resiliência na minha história e na minha vida foi transformar problemas em oportunidades. Então, assim, acho que a melhor definição de resiliência é você transformar problemas em oportunidades, porque nos problemas, na queda, no momento da dificuldade, é onde a gente busca soluções e crescimento e a gente consegue gerar um novo caminho, criar um novo caminho, ir atrás de um novo caminho para que a gente não viva aquilo que a gente está passando. Então, se a gente conseguir aprender com a nossa história e usar ela para transformar vidas de outras pessoas, entender que nós somos ferramentas nas mãos de Deus, verdadeiras ferramentas, a gente vai usar os nossos problemas para transformar eles em solução. Pensar na solução você identifica o problema e pensa na solução. Então, pensar na solução é a grande saída, porque solução você pode arrumar 30 para um problema, mas pensar no problema, ele só te puxa para baixo. Você fica preso num looping dentro dele. Então, identificar o problema e ir para cima da solução, e se não der aqui, vai ali, você vai criar várias. É só você direcionar a sua cabeça para resolver, sair daquela situação e poder usar aquilo para crescer e viver o propósito que Deus te deu. Perfeito. Muito bom, Paulo. Uou, sensacional, gente. Que é isso, hein? Você que tá pensando em desistir aí, escuta um pouco esse cara aqui que sua cabeça vai mudar. Paulo, e para quem não te segue, quais são suas redes? Todas as minhas redes sociais, Paulo Camargo Oficial.
Oficial. TikTok, Instagram, YouTube. YouTube eu movimento um pouco menos, mas prometo que eu vou começar a dar uma atenção maior para ele. Tem que contar um pouco mais dessas histórias. Eu vou lá, tem algumas entrevistas no YouTube, algumas entrevistas às vezes completas, alguns cortes, mas eu vou... Uma coisa que a gente costuma falar, pense que sua boca fechada mata milhões. Se você abrir a boca contando sua história, muitas vidas serão salvas. E muitos de nós, né? Eu conheço muitas pessoas que quando eu conto a minha história, a pessoa fala, cara, eu tenho uma história que eu olho, eu falo, cara, e por que você não está escrevendo isso? Por que você não transformou num livro? Por que você não está mudando vidas com isso que Deus fez na tua vida? Sim. Eu conheço tanta gente que vem assim, transformando vidas, e tantas pessoas que têm histórias e ferramentas para transformar novas vidas e que não está fazendo isso e precisa fazer urgente. Precisamos O Lucas falar. Engel é um amigo aí, um cara que eu estou ajudando ele a escrever o livro dele, porque é um livro também, é uma pessoa que vai mudar muita vida com tudo que esse cara viveu, 5 anos lutando contra o câncer, perdeu o irmão cedo, assassinado, e passou o irmão uma promessa do tênis também, e mesmo assim o cara venceu, foi um grande campeão, e eu falei pra ele, cara, você tá escondido, não, você precisa pôr pra fora tudo isso, cara. Deus te colocou grandes ferramentas na mão aí, que pessoas que precisam, estão passando por problemas, porque a nossa história, ela muda a vida de pessoas que estão passando por problemas que nós passamos e nós solucionamos, né? Perfeito. Alô, Lucas, vamos gravar aqui também. Aí, ó, conta essa história aí do seu amigo Paulo. E, Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu quero, depois do lançamento desse filme, que você volte aqui, que seja, Vou voltar, com seja o quanto antes para poder muito contar. grato, eu sou uma pessoa muito grata, viu? Para contar essa história aí de como é que foi o lançamento disso tudo. Gratidão mesmo. E que Deus abençoe, Deus abençoe a todos aí que estão escutando e possa... Que esse vídeo, que esse podcast, que essa entrevista aqui possa, bate-papo gostoso, né? Possa cair na mão das pessoas que precisam, né? Milhões de pessoas. Deus quiser. É sobre isso. E você que ficou até agora, siga nosso canal, o Papo Bassoft. Nós somos um canal novo. A Bassoft é uma empresa que surgiu através dos cortes de vídeo. Hoje a gente tem mais de 3 bilhões de visualizações na internet. E você também pode estar aqui. Se você tem uma história legal, segue a gente, manda uma mensagem lá no nosso direct, siga o nosso Instagram, @bassoftbr, e fique ligado. Até a próxima.